Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o pastor Wilson. Estou novamente nesta manhã para começo de tarde, para nós analisarmos e aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Porque, irmãos, hoje em dia, o que eu tenho observado e me entristecido, aqui principalmente no YouTube, é os irmãos querendo derrubar uns aos outros. Pessoas querendo derrubar. Mas se você observar, ninguém aqui no YouTube é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Você não é santão, não é santo como Deus quer. Porque se você chegasse ao padrão que Deus quer, Deus já tinha te arrebatado como Elias e Enoque. Somos imperfeitos, mas aonde mudou o pecado, vai superar a graça do Senhor. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração, para que possamos entender e aprender pelo Espírito Santo o que realmente nós servos necessitamos. E eu quero tomar por base bíblica um livro que eu já usei no vídeo passado, no mesmo capítulo, que no outro vídeo o tema era Não Pode Faltar Graça e Perdão em Casa, que falava a priori da mulher dos filhos dos profetas, né? Uma mulher. Mas nesse momento agora, eu quero usar o exemplo de outra mulher também, chamada Sunamita, aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, em outras traduções, um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali repousará. Amém? Para nós introduzir, dar uma introdução, dar um começo dessa mensagem, vou dar uma pequena esclarecimento de quem são esses dois livros aqui. A priori, os livros de Reis, 1º e 2º Reis, foram escritos aproximadamente no ano 825 a.C. O autor é desconhecido, mas é direcionado a contar a história do sucessor de Davi, que foi Salomão, a divisão de seu reino e a sucessão dos reis, tanto de Judá como de Israel, até ao cativeiro por causa das rebeldias do povo de Israel. Existe nesses livros, aleluia, uma consideração especial pela casa e a linhagem de Davi, da qual Cristo veio da linhagem de Davi. Mas nesta manhã, no começo da tarde, vamos observar de uma maneira especial como devemos tratar uns aos outros. Veja o que o Sunamita fez. Quando eu senti no meu coração, irmãos, trazer essa mensagem com o tema O que o servo de Deus necessita, eu venho trazer uma reflexão também para poder amenizar, ou então exortar, ou advertir, ou alertar para alguns YouTubers que estão aqui na internet, nesse canal de YouTube, a parar para refletir o que realmente Jesus nos ensina a fazer em relação ao próximo.
A Bíblia nos fala que todas as vezes que Eliseu ia na região de Suné, aonde morava essa sunamita, que era uma mulher rica, uma mulher que tinha posse, uma mulher que tinha condições, todas as vezes que Eliseu passava lá em Suné, essa mulher o convidava para comer, ou para almoçar, ou jantar. Que não fala quantas vezes ele passava por lá. Mas devemos sempre estar disposto a ajudar quem quer que seja. Ah, pastor, eu só gosto de ajudar as pessoas que eu conheço. Negativo. Jesus, quando fala próximo, não é o próximo que você conhece, não é aquele que você já tem algum relacionamento, porque essas coisas já o mundo já faz. Nós temos que ser diferente. Amar o próximo é amar até os nossos inimigos. Amar o próximo é tentar melhorar, ajudar em qualquer situação, de acordo com as nossas condições, para ajudar aquela pessoa, independente de quem seja. Sunamita chegou para o seu esposo. Eu posso até fazer uma conjectura, não uma vez, ou várias vezes, ou foi só nesse momento, depois de muito tempo, que a Bíblia não fala, porque todas as vezes que ele ia lá, passava pela casa de sunamita. Quem sabe ela observou a conduta dele, o jeito dele se comportar, o jeito dele se relacionar na região dela, que com certeza algumas pessoas devem ter dado bom testemunho de Eliseu para sunamita, porque onde ele passava, ele tinha um bom testemunho. Por isso que lá em Hebreus 12, versículo 1, visto que somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que proposta é essa, pastor? Que carreira é essa? De servir a Deus e ao próximo. Aí ela chegou para o seu esposo e disse: meu marido, vejo que esse que passa sempre por nós. Então foi várias vezes que ele passava ali, mas teve um momento que ele teve que chegar para o seu esposo e parar e disse: olha, meu esposo, eu tenho visto, tenho observado que esse homem passa sempre por aqui. Ele passa, vai fazer o que tem que fazer, volta, sempre aquela ida e vinda, não para, o homem de Deus não para. Ele é um santo homem de Deus. Santo porque ele é separado. Ser santo não é ser beato. Ser santo não é querer ser melhor do que os outros. Ser santo não é se achar mais usado que os outros. Ser santo é deixar Deus te amar. Ser santo é deixar Deus operar em você. Ser santo é deixar Deus operar através de você. E aquela mulher viu algo diferente na vida de Eliseu. Porque nós temos que ser um imã que atrai as pessoas. Aquela pessoa que tem uma palavra que atrai você, não para o homem, não para mim. Eu não quero que ninguém seja atraído por mim, mas que através da minha vida se chegue ao conhecimento do Deus verdadeiro e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que ela falou que seu esposo entrou em concordância. Que até isso, irmão, temos que ter concordância com ou você, mulher, com seu esposo, ou esposo com sua mulher, tem que ter concordância entre os dois. Não pode ser um querer fazer uma coisa e o outro não querer. Tem que haver concordância. Então ela chegou para o seu esposo, conversou com ele, olha, eu tenho observado, tenho visto que esse que vem a nós
sempre, ele é o santo homem de Deus. Pois, vamos fazer, ou então façamos, união, sempre em concordância. Andarão dois juntos se não tiver em concordância? E um cordão de 3 dobras não pode se arrebentar lá em Provérbios, que é o 3? É o esposo, a esposa e o Espírito Santo no meio, também é a igreja. O Espírito Santo no meio da igreja. Andarão dois juntos, se tiver em concordância, e o reino dividido não pode subsistir. Jesus falou quando foi indagado que ele estava expulsando o demônio do príncipe de Beelzebu. E aqui, irmãos, o sunamita chegou porque ela tinha condições de posse, fez no terraço da casa dela, que pode simbolizar. Com ele era olha aqui, ó. Isso aqui Deus está me dando esse entendimento espiritual agora. Eu falando com vocês, o Senhor me deu outro entendimento sobre esse terraço aqui. O terraço é em cima, né? Em cima da casa dela. Façamos lá em cima o quarto, no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier, a nós ali repousará. Se lembra que Jesus falou, aleluia, diz Pedro, humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, que ela vos exaltará? Quando ela teve essa atitude de botar o homem de Deus acima dela, ela disse, eu quero estar debaixo da dependência de Deus, debaixo da cobertura pastoral. Eu quero estar debaixo da unção de um homem de Deus, para que eu possa ser abençoado através da vida dele. Aí nós olhamos para hoje. Qualquer um pode ter um título de pastor. Mas devemos entender o seguinte, meus amados. Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer. Lá em Mateus 1, fala da genealogia de Cristo. Correto? Da onde começou até chegar a Jesus. Devemos ter também uma genealogia eclesiástica. Devemos saber quem foi que consagrou quem e assim por diante. Porque muitos, aleluia, saem dos seus ministérios porque querem ser algo que ainda não é o tempo de Deus, que ainda não é Deus chamando, e chega para o irmão, vamos abrir uma igreja aqui, vamos lá, eu te consagro e tu me consagra. Isso é errado. História de revelação, Deus me consagrou a pastor. Devemos ter cuidado. Devemos ter cautela. Mas não vou entrar no mérito desse assunto. Isso aqui é para outra mensagem que eu vou fazer. Mas eu vou centralizar agora nos utensílios, nos móveis que o sunamita fez e colocou dentro do quarto de Eliseu. Você pode ver, ela fez um quarto no terraço. A Bíblia nos diz que quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Que em secreto Deus te ouve, Deus te vê e publicamente vai te abençoar. Publicamente vai te abençoar. Todos vão ver Deus na sua vida. Aleluia. A primeira coisa que o sunamita fez e colocou lá foi uma cama. Cama é um símbolo que nos fala de descanso. Aleluia. Descanso. Lá em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A Bíblia nos fala, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, em outras palavras, descansa nele. E ele tudo fará, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Devemos descansar nos braços de Jesus,
Não se deixar abater por nada, não se abater por situações, não se abater por calúnias, por acusações, não! Devemos levar os nossos olhos para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muitos estão se abalando por nada, estão se perturbando por situações difíceis que estão enfrentando. Muitas vezes, irmãos, nós estamos ali passando uma situação que Deus permite para trabalhar em nosso ser. Aleluia. Desculpe, irmão, porque eu estou sozinho em casa, minha esposa saiu e alguém tocou aqui na campainha, eu dei pausa para ver quem era. Vamos voltar um pouco. Então, irmãos, devemos entregar todas as nossas causas na mão do Senhor. Que muitas vezes Deus quer tratar com a gente de uma forma individual. Porque tem duas formas de nós, às vezes, se atribular por situações. Primeiro, quando nós passamos situações difíceis, estamos passando aflições, se é permissão de Deus, se Deus está permitindo, é porque Deus quer tratar com a gente, quer nos abençoar, nos provar a nossa fé. Mas muitas vezes nós plantamos algo lá atrás, às vezes nós nos esquecemos, Deus perdoou, amém, mas o perdão não isenta da colheita, das consequências. Aleluia. Por isso nós devemos saber, entender, em descansar no Senhor. Aleluia. Por isso, irmãos, em Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Está debaixo da potente mão de Deus. Descansar nas promessas que Ele tem em nossas vidas. Esperar com paciência. Descansar e não se atribular. E não se desesperar. Em Salmo 4, versículo 8: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, que me fazes habitar em segurança. Olha, uma coisa eu posso garantir: não sei vocês, não sei como é que está a vossa consciência diante do Senhor, mas eu posso deitar com a minha cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilo, porque a minha mente, a minha consciência está descansando no Senhor. Pecados eu tenho, como todo ser humano, cheio de falhas, cheio de pecado, porque aquele que disser que não peca, ele é mentiroso. Pecar é uma coisa, mas viver na prática do pecado é outra coisa. Porque quando eu falo eu peco, que a natureza humana já peca desde o início. Nós ou pecamos com palavras, pensamentos, atos, obras, nós pecamos. Mas temos algo diferente, quando nós estamos descansando no Senhor. Lá em Salmo 40, esperei com paciência, eu estou descansando. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me do lago chaco de lodo, no lamaçal de pecado. Jesus nos chamou, que nos arrancou do poder das trevas. Então aprenda a descansar no Senhor, porque se Ele te arrancou do poder das trevas e lhe transportou para a sua maravilhosa luz, que é Jesus, você nunca vai ser perdedor, você nunca vai ser derrotado, você nunca vai ser humilhado, você nunca vai ser, aleluia, envergonhado, porque envergonhados serão aqueles que prepararam toda a arma forjada contra você.
Não é, eu estou falando das armas preparadas, não é aqueles irmãos que se denominam, é o diabo. O nosso maior inimigo é o diabo. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o diabo. Então vamos parar de se levantar contra os irmãos A e irmão B. Nós devemos só repreender as heresias, repreender, desfazer as obras do diabo, mas nós devemos orar para que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas, para que parem de mentir, parem de, aleluia, trazer escândalo, para que possam voltar a viver a dependência do Senhor. Porque Deus não tem prazer em ver ninguém caído. Deus não tem prazer em ver ninguém se perdendo, mas Ele é longânimo para conosco, para que ninguém venha se perder, mas que venha se arrepender para que viva. Eu posso dormir em paz. Será que você pode? Será que a tua consciência está bem com Deus? A tua consciência está bem com o teu irmão? Está bem com aquela vizinha? Teu relacionamento está ótimo? Porque a Bíblia em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sim, a santificação, ninguém verá o Senhor. Primeira coisa que precisa da santificação é ter paz com todos. Eu deito-me e eu vou dormir, pois eu sei que o Senhor me faz habitar em segurança. Não adianta querer viver de aparência, porque a pessoa que vive de aparência, ele não tem um sono tranquilo. Pode até dizer que tem, mas não tem, porque lá no subconsciente dele fica aquele martelinho só martelando, incomodando, que ele não está bom diante do Senhor. Devemos descansar no Senhor. Devemos, aleluia, esperar no Senhor. Foi isso que, somente quando colocou esta cama aqui, para Eliseu deitar, não era só para descansar o corpo, mas também estar na presença intimamente com Deus. Que quarto é privacidade, quarto é intimidade, quarto é local que você pode transformar em um quarto de guerra. Você pode construir o seu quarto ali com um altar de guerra contra os malignos, contra os espíritos do diabo. Segunda coisa que ela colocou foi uma mesa. Uma mesa. É um símbolo da nossa vitória. Quando nós descansamos no Senhor, que Ele vai pelejar pela gente, então pode ter certeza que a mesa vai simbolizar a vitória que você vai receber. Por quê, pastor? Porque lá em Salmo 23, versículos 5, na parte A do versículo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Meus inimigos. Aí eu lhe pergunto, os inimigos são os nossos irmãos? O inimigo é aquele pastor A, o pastor B, aquela fulana A, fulana B? Será que o nosso inimigo, igreja, é aquele que se levanta contra a gente? Certo, Jesus falou que nossos inimigos são a nossa própria casa, porque eu vou ficar divisão entre pai e filha. Isso aqui eu não estou dizendo que é errado, não. Mas o nosso maior inimigo é o diabo. O nosso maior inimigo, irmãos, é aquele que fica de longe, semeando brigas, semeando contenda, e muitos, sem perceber, sem ter um discernimento, dá lugar à cilada do inimigo, e ele fica só rindo de longe, vendo um povo se degladiar, porque ele sabe que Jesus já certa vez falou para os fariseus que um reino dividido não pode subsistir. Uma das maiores estratégias do diabo é colocar divisão, é colocar discórdia, colocar dois pensamentos. Foi isso que ele fez lá no céu, quando conseguiu convencer os outros anjos a se rebeliar contra Deus, e ele levou a terça parte das estrelas do céu junto com ele, quando foi derrubado aqui para a terra. A minha luta, meu irmão, não é contra o irmão A, diz o apóstolo, a nossa luta não é contra o irmão B, não é contra o irmão C.
Mas devemos nos unir para lutar com o inimigo em comum, que se chama diabo, espírito das trevas, principado, potestade. É contra eles que devemos nos unir para poder levantar contra eles. Aí eu vejo aqui no YouTube, irmãos, pessoas brigando, se ameaçando, um defamando o outro, esculhambando o outro, ou usando palavras chulas, palavras de baixo calão. E eu pergunto, será que o Espírito Santo está se agradando dessa situação? Será que o Espírito Santo está gostando de ver, aleluia, essa situação? Porque lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, Salomão, quando escreveu esse provérbio na sua idade adulta, porque ele escreveu 3 livros, ele escreveu Eclesiastes, escreveu Cantares de Salomão, ele escreveu Provérbio, depois Eclesiastes. São 3 fases da vida dele, um foi na sua juventude, na sua idade adulta e outro na sua velhice. Ele diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia. Odeia, irmão. Mas a 7ª, Deus abomina. Sabe o que é abominação? Deus tem nojo. Que é irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Irmãos que trazem divisão entre irmãos. Sabe por quê? Quando Deus, o Salomão falou isso, porque Deus fez ele sentir aquilo que ele tem mais nojo, porque foi lá no céu que começou para o Lúcifer, quando ele trouxe contenda entre os anjos, divisão. Para receber nossa vitória, nós devemos estar prontos a aceitar na mesa. E nossa maior vitória vai ser naquele grande dia que o Senhor te convidou, vai te convidar, porque já te convidou pela graça a se esforçar, a perseverar até o arrebatamento, para poder ser chamado para sentar na mesa das bodas do Cordeiro. Muitos estão deixando de sentar, de querer sentar na mesa das bodas, das mesas do Senhor, para sentar nas rodas dos escarnecedores. E a Bíblia, bem-aventurado aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores e não se detém no caminho do ímpio. Devemos ser santos nisso aí também, meu irmão. Se apartar daquilo que nos distancia do Senhor. Porque quando Deus colocou essa mesa aqui, está simbolizando nossa vitória, sabendo que essa vitória antes dessa vai preceder outro item que ela colocou logo após que ela colocou a mesa. Ela colocou uma cadeira. Cadeira. Por que cadeira? É o símbolo do ensino e paciência. Salmo 40, versículo 1. Até falei, mas vou repetir de novo. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós estamos num período de paciência, irmão. Nós estamos num período de nós começarmos a despertar-nos para a primazia que Jesus quer nos dar. Sentar significa esperar. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, deixa eu só confirmar aqui, Romanos 8, 18, ele começa a dizer algo interessante. Eu vou falar até em outras traduções. Estou certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há em nós há de ser revelada. Em outras traduções, tenha por paciência o passar em tribulação ou aflição. Paciência. Porque, enquanto nós tínhamos aqui, irmãos, vamos ter luta. Quando nós estivermos aqui, nessa carne aqui, ó, essa carne aqui, vamos ter peleja, porque a carne milita contra o espírito. Enquanto nós estivermos aqui,
o inimigo das nossas almas vai estar ao nosso derredor, bramando como leão atrás de quem possa tragar. Por isso, cadeira é esperar. Esperar por quem? Para o nosso Salvador. O Jesus certa vez falou assim, em Mateus 24, em Lucas, Marcos, quando essas coisas, os sinais que prescrevem a volta do Senhor começar a acontecer, olhai para cima, porque vossa redenção está próxima. Irmãos, nós estamos numa reta final, estamos no limiar do arrebatamento. Vocês não estão estranhando esse aumento de contenda, esse aumento de apostasia, esse aumento de desengrejados que estão aparecendo? Vocês não estão percebendo o aumento de heresias, de erros doutrinários? Isso é bíblico, irmão. Isso aqui prescreve a volta do Senhor. Então todo o sistema se preparando para a integração do governo do anticristo. E vocês ficam perdendo tempo em querer derrubar uns aos outros, em querer ficar, como dizem, eu vou mostrar quem é quem. Só sabe quem é quem, a sua consciência e Deus. Mas uma coisa eu lhe garanto, vai chegar o momento que todos nós, independente de quem seja, como diz o apóstolo Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber as recompensas das nossas escolhas, nossas obras. E lá em Apocalipse 22, diz que Jesus tem a sua maior recompensa e vai retribuir a cada um segundo o que fez, o que escolheu fazer. O apóstolo nega: quem for santo, se santifique mais. Quem for sujo, se suje mais ainda. Quem for justo, pratique mais justiça. Quem for injusto, continue fazendo justiça. Mas bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter a permissão de entrar pelas portas. Lucas 13:24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos tentarão entrar, mas não entrarão. Quem tem paciência, ele passa a luta calado. Quem tem paciência, ele passa a luta sem murmurar. Quem está sentado na cadeira da paciência, ele espera que seu Redentor, e sabe que seu Redentor vive e que brevemente vai se levantar e vai agir a teu favor. Não devemos nos atribular, não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Cada dia vence o seu mal. Hoje você pode estar passando luto, mas sente na cadeira da paciência que Deus vai agir a teu favor. Aleluia. Terceira coisa que sunamita, aleluia, que sunamita colocou, aleluia, no quarto de Eliseu. Deixa eu voltar aqui para o texto, tive que voltar lá em Romanos. A primeira coisa que isso me colocou foi a cama. A segunda, a mesa. Porque a cama simboliza que nos fale nosso descanso. A mesa simboliza a nossa vitória. E a cadeira é um símbolo de ensino e paciência. Também quando eu falei sobre paciência, também, mesmo na cadeira da paciência, Deus nos ensina a ser confiante ao Senhor. Nós devemos que confiar, irmãos. Fé. Ter fé que Deus está ao nosso lado, que Deus é o nosso justificador, que Deus vai justificar a nossa vida, que Deus está do nosso lado e é o nosso advogado. Mas não se enganem. Na primeira vinda, Jesus veio como advogado, sim, veio como advogado. Mas na segunda vinda, meu irmão, ele vai vir como juiz. Na primeira vinda, ele entrou montado em um jumentinho em Jerusalém, lembra? Mas na segunda vinda, ele vai vir montado num cavalo branco. Na primeira vinda, ele foi açoitado com vara, lembra? Mas na segunda vinda, irmãos,
aqueles que esperam no Senhor e estão aprendendo a viver na paciência, ele vai vir para reger com vara de ferro. Na primeira vinda, igreja, Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. Mas glória a Deus que na segunda vinda, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Santo, santo, como é bom esperar no Senhor, igreja, e aprender com o Senhor. Isso é cadeira que a Senhor me colocou, é esperar, ter paciência e ter ensino. E a última coisa que Sunamita colocou foi um candeeiro ou uma lamparina, como está escrito aqui no texto dessa Bíblia que eu estou lendo. Mas outras Bíblias chama candeeiro, mas aqui é mais claro, né? Lamparina, aquele que você acende, coloca num lugar para poder iluminar toda a casa, para não ficar no escuro. O candeeiro ou lamparina é um símbolo do testemunho e da presença de Deus. Lá em Mateus 5, versículo 15 e 16, diz assim: nem se acende uma lâmpada e nem se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Aleluia! João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Olha, Jesus falou em Mateus 15:16 que não foi a gente que escolheu Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha um projeto de salvação para mim e para você. Mas você tem pessoas que só leu meio do texto. Vamos ler o texto todo. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, para que vades e dei fruto. Por que vades e dei fruto? Porque no versículo 8 anteriormente ao versículo 16, para que nisto é glorificado o meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Muitos hoje em dia acham que frutos é dons espirituais. Muitos não sabem discernir e entender o que é o dom e o que é os dons do Espírito Santo. Interessante, meus amados, que lá em Mateus 3, versículo 8 em diante, não falei memória, João Batista chegou para os fariseus e disse: raça de víbora, quem vos ensinou que irão fugir da ira vindoura? Produzir fruto de arrependimento, pois o machado jaz na raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, ele vai cortar e lançar o fogo, julgamento. João 15, versículo 1. Não turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu já teria dito. João 14, perdão. João 15, eu sou a videira verdadeira. Olha a concordância.
Ele começa no capítulo 14 de João, fala que não devemos nos turbar os corações, que ele tinha uma promessa: na casa do Pai há muitas moradas. Sim, tem muitas moradas, ele foi lá preparar. Mas no capítulo 15, ele dá outro ensinamento, quando diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim estiver, que não der fruto, ele vai cortar. Mas aquele que dá fruto, ele vai poldar. Existe a diferença de corte para polda. A polda faz você crescer mais. O corte é para se desligar. Aí eu lhe pergunto nesta tarde, já é tarde agora, qual é os frutos que você está dando de arrependimento? Quais os frutos que você e eu estamos dando para demonstrar para a sociedade que nós somos luz do mundo e o sal da terra? Porque pelos frutos conhecemos a árvore. Uma certa vez Jesus, andando com seus discípulos, teve fome e avistou de longe uma figueira. E foi até essa figueira atrás de se tinha algum fruto. E não achou nenhum fruto, somente folhas. Jesus olhou para aquela árvore, aquela figueira, e o amaldiçoou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. O que é que podemos entender nessa situação que Jesus amaldiçoou aquela árvore? Tem duas linhas que eu posso compreender e ensinar. No outro dia, quando Jesus vinha voltando com os seus discípulos, os discípulos observaram e viram aquela mesma árvore que Jesus tinha secado, e disseram: mestre, essa é a árvore que tu amaldiçoou. Eu lhe pergunto: que tipo de árvore é você? Porque quem é árvore fértil não olha, não tem aquele gosto de julgar ninguém. Porque a Bíblia nos fala, irmão, que a lâmpada do nosso corpo são nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, terá luz. E se forem maus, vai ter muita treva. Quando eu olho para os outros com um olhar de julgamento, quando eu olho para os outros com um olhar de superioridade, não é ele, sou eu. O errado sou eu. Porque Jesus certa vez falou assim: eu a ninguém julgo, pois já tem quem vos julgará. É a palavra que eu tenho deixado. Deus, como o Tsunami colocou essa lamparina, simbolizando que não podemos viver no escuro, que não podemos viver uma vida escondida. Ou também posso afirmar que Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, o sal da terra. Não podemos se ocultar, ficar escondido, achando que só Deus tem que nos ver. Não, nós temos que sair. A nossa luz, a luz de Cristo, tem que resplandecer aonde nós chegarmos, para que possamos ser vistos como o sunamita viu e percebeu na vida de Eliseu. Eliseu era um candeeiro ambulante, era um candeeiro que transpassava, que mostrava que Deus estava na vida dele. Será que Deus está na sua vida, irmã? Será que Deus está na sua vida, irmão? Devemos entender que Deus nos chama para fazer a diferença, para chamar a atenção, não para a nossa vida, mas para a vida de Jesus. Muitos não querem mais ouvir essa mensagem. Por exemplo, aqui nesse canal que eu comecei há poucas semanas, são poucos que se inscrevem. Até mesmo vem, olha, começa a assistir, mas por algum motivo, não sei, ele não termina de assistir a mensagem toda, já sai logo. Porque o coração duro, quanto mais duro for, mais a palavra vai bater, ó. A palavra vai bater mais forte ainda, até quebrar o coração duro.
Entendeu? São poucos que pregam a verdadeira palavra do Senhor. Não estou aqui, como uma vez o irmão perguntou se era a minha igreja que era certa. Eu disse, a primeira coisa, eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus. Jesus é ciumento. Ele tem zelo pela igreja. Pois cuidado você em tocar na menina dos olhos de Deus. Quando eu falo menina dos olhos, não é os ungidos, não. É todo cristão. Pode ser o menorzinho ainda. Deus não gosta que ninguém toque nos seus meninos, nos seus miudinhos, nos seus pequeninos. Cuidado. Seja a luz, sendo humilde, reconhecendo seus erros, honrando o seu próximo como a si mesmo. Porque muitos só querem ser honrados, muitos só querem ser bajulados, muitos só querem ser luz, quer ser estrela. E só quem pode brilhar é Jesus. Só quem pode ser estrela é Jesus de Nazaré. E se nós, para me concluir, se nós observarmos todos os móveis que o Senhor colocou no quarto, é um resumo do que o servo do Senhor tem de ter espiritualmente no caráter. Esses móveis aqui, se você entender essa mensagem, são os que nós devemos ter espiritualmente no nosso caráter. Uma certa vez, uma pessoa me falou que ele prega para mudar o caráter. Eu prego para fazer libertação, libertar do engano, libertar da autoprepotência, libertar da luxúria, libertar da cegueira, libertar do adultério, de todos os vícios. Que a Bíblia nos diz, queridos, libertar todos os escravos, a Bíblia nos diz aí em Provérbios que aquele quem é vencido torna-se escravo dele. Tem muito escravo, irmão. Tem muito irmão escravo da prepotência, escravo da soberba, escravo da posição, porque tem que zelar a posição de pastor, porque às vezes está errando, está pecando, mas não quer admitir. Irmão, pare com isso. Se você, pastor, errou, se você, pastor, pecou, Deus é misericórdia de perdoar, mas confessa teu pecado, seja humilde, chega para a tua igreja, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu peço à igreja que me discipline, e tenha humildade, pastor, de descer do altar, e ser disciplinado, ficar lá embaixo, aguardando o tempo certo de Deus te levantar novamente, e não querer jogar para debaixo do tapete o pecado que tu praticou. O problema, irmão, dessas igrejas independentes, dessas igrejas pequenas que não tem um pastor, ou então uma convenção, ou um conselho de pastor que possa regulamentar, que possa punir quem erra, quem peca no altar. É porque esses pastores, que são os pastores presidente, é o único, é a autoridade máxima, ele peca e pronto, e faz pinta e bode, ninguém pode dizer nada, ninguém pode disciplinar ele, porque ele é o dono da igreja. Não é nem Jesus, é o dono da igreja, é ele. Cadê a humildade desse pastor? Cadê a humildade de reconhecer seus erros? Eu conheci um pastor aqui em Fortaleza, era chamado pastor, não vou nem dizer o nome dele não, falta de ética. Ele pecou. Um pecado grave. Não vou dizer qual é, porque não interessa. Sabe o que ele fez? Chegou para a igreja, confessou o pecado dele. Pediu a igreja me discipline, ele pediu disciplina na igreja. E a igreja viu a humildade, perdoou o pastor, perdoou e disciplinou ele. A igreja tem poder, irmãos. A igreja tem um poder de disciplinar, que seja quem for. Faz uma reunião administrativa, chama os obreiros. Ele fez isso, teve a reunião, confessou o pecado, pediu perdão. Ele desceu do altar. Aí a segunda pessoa dele assumiu o ministério. Ele passou um bom tempo na cadeira ali, sem fazer nada, nem participava de nada, mas só gemendo, só se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão, passando a disciplina.
Depois que ele passou a disciplina, irmãos, Deus, quando ele voltou à posição, veio com porção dobrada. Sabe por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, mas abate o soberbo. O problema é ser independente, é isso. Por que tem muitos conselhos aí? Tem um conselho de medicina, tem um conselho da OAB, os conselhos, todos esses conselhos que ficam regulamentando, fiscalizando essas profissões, é porque se algum deles fizer coisa errada, eles podem começar um processo administrativo para poder cassar o mandato, cassar o título, tirar toda a autoridade. Mas quando uma pessoa é o presidente que fundou, ele que manda, ele que faz, ele pinta e borda e pronto. E aí daquele que for se levantar contra. Tá entendendo? Por isso, esses móveis aqui de Sunamita, fez um quarto para Eliseu, eu posso também ter um significado espiritual muito grande para o nosso caráter. Eu peço que essa mensagem seja assistida completa. Eu peço que vocês divulguem. Se você que está assistindo esse vídeo gostou, se inscreva nesse canal. Dê um like para que o YouTube venha entender que essas mensagens são edificantes. Para chegar a mais pessoas, porque temos pessoas cegas, pessoas que não têm, são imaturas espiritualmente, que estão caminhando para a sua autodestruição, estão negando a graça, por não conhecer o evangelho simples de Jesus. Amém? Que Cristo Jesus abençoe. Eu agradeço a Deus por você estar de alguma forma assistindo, contribuindo e ajudando a divulgar essa mensagem. Amém. Que Cristo Jesus abençoe. Amém.